Bem-vindo ao projeto WAUSA. O WAUSA significa o que está na web seguro para os membros da família. O WAUSA procura capacitar os membros da família com competências de literacia digital, que se concentram na forma como os indivíduos interpretam, aplicam e sintetizam a informação e o conteúdo que é obtido online. Desta forma, podem formar opiniões equilibradas e informadas. O WAUSA consiste de um pacote de diferentes materiais de aprendizagem, todos desenvolvidos para apoiar a aprendizagem familiar. Este livro áudio é um deles. A literacia digital é um conjunto de competências necessárias para poder utilizar computadores e internet. Significa ter as competências necessárias para viver, aprender e trabalhar numa sociedade onde a comunicação e o acesso à informação se fazem cada vez mais através de tecnologias digitais, tais como plataformas de internet, meios de comunicação social e dispositivos móveis. A competência digital é a utilização responsável, confiante e crítica das tecnologias de informação e comunicação para o trabalho, o lazer, a aprendizagem e a comunicação no mundo digital. A literacia mediática é hoje em dia igualmente importante, pois significa ter a capacidade ou aptidões para analisar criticamente os meios de comunicação para obter exatidão e credibilidade. Os meios de comunicação social incorporam qualquer conteúdo criado e consumido, incluindo na internet e nas redes sociais. Este e-book consiste em 9 capítulos, que o irão equipar com os conhecimentos necessários para navegar no mundo digital de hoje. A alfabetização digital tornou-se uma necessidade no século XXI, uma necessidade que a maioria de nós ainda está a tentar apreender. A evolução da tecnologia e da internet fez da literacia digital uma competência integral para muitos empregos e recursos educativos. No mundo de hoje, a tecnologia está à nossa volta. Tornou-se uma componente fundamental na nossa sociedade hiperconectada. Num mundo cheio de ecrãs, tudo está a pedido, pois a informação infinita está constantemente na ponta dos nossos dedos. A literacia digital é uma componente fundamental para permitir que as pessoas façam escolhas e decisões informadas nos atuais ambientes omnipresentes dos meios digitais e sociais. Com isto, a literacia digital pode promover a sua capacidade de se tornar um cidadão digital informado e apoiá-lo com o know-how para utilizar a tecnologia para interagir com o mundo à sua volta. Isto ajudá-lo a conhecer os potenciais e armadilhas da tecnologia e, em última análise, ajudá-lo a navegar neste novo mundo cheio de possibilidades. Capítulo 1 – A língua da literacia digital e mediática, termos-chave explicados. Estar familiarizado com os termos do mundo dos média digitais é fundamental para compreender melhor a língua e o estilo de comunicação do mundo online. Este livro áudio irá apresentar-lhe alguns dos termos-chave mais comumente utilizados no mundo digital, informação, factos sobre uma situação, pessoa, evento e assim por diante. Isto depende da situação e pode identificar mais detalhes sobre um determinado assunto. Investigação é um estudo detalhado de um assunto, especialmente para descobrir novas informações ou alcançar um novo entendimento. Erro é algo feito ou escrito por acidente que não é correto, não é exato ou não dá o resultado certo. Áudio, uma gravação de som ou relacionada com audição ou som, tal como este livro áudio. Vídeo, uma gravação eletrónica de imagens e som em movimento, como um ficheiro digital, por exemplo um filme, um programa de TV, ou um vídeo do YouTube. Participação ativa. Este domínio está relacionado com as competências de que os cidadãos necessitam para estarem plenamente conscientes de como interagem dentro dos ambientes digitais que habitam, a fim de tomarem decisões responsáveis, ao mesmo tempo que participam ativa e positivamente nas culturas democráticas em que vivem. Programas, uma emissão na televisão ou na rádio. Meios de comunicação social. As redes sociais são um grupo de plataformas que têm conteúdos gerados pelos seus utilizadores. Estes tendem a conter texto, fotos, vídeos ou mesmo animações. Estas plataformas facilitam a comunicação entre grupos de pessoas de todo o mundo. Meios de comunicação social é um termo extremamente amplo, uma vez que é utilizado para muitos fins. Como fonte de notícias, ferramenta social, ferramenta de autoapresentação, plataforma de apoio ou mesmo para a venda de produtos.
Atualmente, mais empresas estão a utilizar plataformas de meios de comunicação social para promover os seus produtos junto dos seus utilizadores e alcançar os interessados em todo o mundo. Além disso, políticos e mesmo grupos religiosos estão a apresentar-se e a atrair eleitores ou pessoas religiosas do seu lado através destas plataformas. As plataformas de social média mais populares da atualidade são Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn e YouTube, e todos os anos são desenvolvidas novas plataformas. Cada uma delas funciona da mesma forma, utilizando o conteúdo criado pelos utilizadores, no entanto, para se dirigir a diversos tipos de pessoas utilizando diferentes meios de comunicação social. Para compreender melhor os meios de comunicação social, deve conhecer os termos-chave frequentemente utilizados pelos seus utilizadores. Partilha. Partilhar refere-se a conteúdos que já foram publicados por outra pessoa. Quer seja uma pessoa ou uma empresa, e que ou se envia por mensagem privada ou se partilha na sua página principal para que os outros também o possam ver. Por exemplo, no Twitter, onde os utilizadores fazem posts chamados tweets, este é chamado retweeting. Postagem. A publicação refere-se ao ato de publicar qualquer conteúdo, seja texto, fotografia ou vídeo em plataformas de redes sociais. O conteúdo é chamado de post. Gostar. Como utilizador, pode expressar se gosta do que está a ler ou a ver nas redes sociais. Quando se deparar com um conteúdo que lhe agrade, pode optar por dar-lhe um polegar para cima ou um coração. Isto significa que achará o conteúdo que está a ver interessante e o autor será notificado. Tweetar. Tweetar é um termo utilizado apenas para a plataforma chamada Twitter e significa escrever um texto e publicá-lo. Tendo em conta que a plataforma permite apenas textos curtos de 140 caracteres, por isso precisa de ser curto e doce. Reações. Reações refere-se de forma semelhante à ação de gostar de conteúdos, mas recentemente tornou-se mais associada à plataforma Facebook. As reações permitem-lhe, adivinhou, reagir ao conteúdo com diferentes ícones, tais como a reação de interesse ou a reação do coração. Com estes novos ícones com um significado diferente do que um simples como em forma de coração, significa que se ama o conteúdo. Uma figura sorridente a abraçar um coração significa que se importa com o conteúdo. Um rosto risonho significa que se acha o conteúdo engraçado. Um rosto a chorar significa que achas o conteúdo triste, e o rosto vermelho zangado significa que o conteúdo te deixa zangado ou que discordas dele. A seguir. Este termo expressa interesse em receber atualizações constantes de uma certa pessoa, organização ou empresa. Quando segue alguém nas redes sociais, terá acesso a atualizações quando uma pessoa ou organização está a publicar algo novo. Esta característica não está presente em todas as plataformas, mas pode ser encontrada na maioria das plataformas de meios de comunicação social. Esta funcionalidade aparece também no YouTube, mas com um nome diferente: subscrever. Seguidores. Os seguidores são as pessoas que seguem uma página ou conta de meios de comunicação social. As empresas tendem a visar uma grande base de seguidores, uma vez que isso significa que podem comercializar para os seus seguidores online ganhando futuros compradores. Amigos. O termo amigos aparece na plataforma Facebook, onde se pode pedir para ser amigo de qualquer pessoa. Recomenda-se que só solicite alguém para ser seu amigo se o conhecer, mas isto não é um requisito. Na realidade, não importa que o conheça na vida real, ainda pode ser amigo em plataformas de redes sociais. Isto dá-lhe acesso ao que eles publicam, ou pode comunicar através destas plataformas com eles. Grupos. Os grupos estão principalmente presentes no Facebook e são semelhantes a qualquer outro clube offline. Pessoas com os mesmos interesses reúnem-se em espaços online para falar sobre um assunto comum e partilhar diferentes ideias e informações. Hashtag. Hashtag é uma palavra ou frase não espaçada prefixada com o símbolo cardinal. Tornou-se extremamente popular na plataforma do Twitter, mas desde então tem vindo a aparecer em muitas outras plataformas de meios de comunicação social. O hashtag funciona para agrupar conteúdos semelhantes sob um determinado tópico.
Assim, se publicar uma foto que contém uma montanha e caminhadas, e adicionar a hashtag Cardinal Mountain na descrição da foto, isto categoriza o post e aparecerá numa página extra, que tem o nome da hashtag que está a utilizar, juntamente com todas as outras fotos que receberam a mesma hashtag de todas as pessoas em todo o mundo. Empresas, organizações, mas mesmo indivíduos estão a usar a hashtag para visibilidade e ajuda a divulgar o seu conteúdo com mais pessoas em todo o mundo. Marcação. Etiquetar significa identificar uma pessoa ou uma empresa quando se publica conteúdo online, tal como uma foto ou um vídeo onde a pessoa aparece. Ao fazer isso, a pessoa identificada será etiquetada ou identificada e terá a possibilidade de partilhar o seu post na sua página de meios de comunicação social. Notificações. Notificações são símbolos sonoros ou visuais que aparecem na plataforma de meios de comunicação social quando algo novo acontece. Por exemplo, se tiver recebido uma mensagem ou um amigo que tenha postado algo novo. Em termos simples, trata-se de um anúncio online. Golpes online. Significado e tipos. O que são burlas online? No mundo de hoje, as burlas online são frequentes. Existem diferentes métodos de fraude na internet criados por cibercriminosos. O principal objetivo destes tipos de esquemas pode ir desde o roubo de cartão de crédito, captura de credenciais de login e senha de utilizador e até mesmo roubo de identidade. Estes tipos de fraudes podem apanhá-lo através de e-mail, SMS, chamadas telefónicas, ligações online e conteúdo descarregável. O esquema online mais comum é o phishing. Phishing é um método de fraude online onde os criminosos informáticos enviam e-mails que parecem ter sido enviados de uma fonte válida, seja pelo seu banco, pela sua conta nas redes sociais, uma loja online que utilizou recentemente ou um serviço que subscreveu como Netflix ou Amazon. Estes cibercriminosos enganam-no a pensar que a comunicação é da empresa em que confia com a intenção de roubar os seus dados pessoais ou obter acesso à sua conta bancária. Outro tipo popular de phishing são as mensagens de pessoas desconhecidas que lhe oferecem recompensas ou presentes luxuosos. Um cenário popular onde isto acontece é a história do príncipe nigeriano. Nos últimos anos, muitas pessoas receberam mensagens de um chamado príncipe nigeriano que lhe pede uma pequena recompensa em troca de uma grande herança de dinheiro. Este esquema enganou muitas pessoas porque foram enganadas para revelar os detalhes da sua conta bancária através de um link que é dado por elas dentro dos e-mails. A forma mais fácil de identificar este tipo de esquemas é prestando atenção ao endereço de e-mail a partir do qual o e-mail foi enviado. Tenha em mente que as instituições oficiais não estão a utilizar fornecedores de correio eletrónico gratuitos tais como o Gmail, Yahoo, Hotmail ou similares. Erros gramaticais e frases que não soam de forma natural. URL, link estranho que supostamente o envia para a empresa com a qual interage. Logotipo ou imagens de baixa resolução. Há algumas coisas a ter em mente antes de abrir qualquer ligação enviada para si por correio eletrónico. Os bancos e instituições oficiais nunca lhe pedirão informações pessoais através de correio eletrónico ou telefone. Se receber um e-mail de alguém que não saiba que está a pedir informações pessoais ou dinheiro, não deve abrir a ligação. Agora, vamos definir alguns termos comuns. Spam. Spam é o equivalente eletrónico do correio não solicitado que recebe por correio. Além de ser invasivo, pode conter ligações de phishing que, se clicadas, podem infectar o seu dispositivo com um vírus ou roubar as suas informações pessoais. Trolling. Trolling é o ato de uma pessoa que publica conteúdo com a intenção de criar uma discussão negativa sobre um determinado assunto. Muitos trolls online fazem-no para ganhar popularidade, perturbando os leitores. Normalmente o conteúdo é provocador, negativo ou fora do contexto. Esta ação é geralmente feita para divertimento do troll ou para perturbar a atividade online de uma pessoa ou figura pública. Etiqueta da internet ou netiqueta. Netiqueta é a abreviatura de Internet Etiquette. Tal como a etiqueta é um código de comportamento educado na sociedade, a netiqueta é um código de bom comportamento online. Isto inclui vários aspectos da internet, tais como correio eletrónico, meios de comunicação social, chat online, fóruns web,
comentários de websites, jogos multiplayer e outros tipos de comunicação online. Não existe uma lista oficial de regras de netiqueta, mas podemos mencionar algumas das mais comuns. Usar linguagem respeitosa, não praguejar, ou usar linguagem ofensiva. Respeite os outros utilizadores, tal como os respeitaria na vida real. Respeite a sua privacidade e não partilhe qualquer informação ou foto ou vídeo fora da mensagem privada que possam ter partilhado consigo. Evite a publicação de conteúdos ofensivos. Evite responder com comentários negativos a uma mensagem negativa. Diga obrigado se alguém o ajudou online ou respondeu à sua pergunta. Responda às perguntas de outras pessoas, se souber a resposta. Mantenha-se fiel ao tópico ao responder a uma determinada mensagem, foto ou vídeo. Não trolle pessoas. Não envie grandes quantidades de mensagens de e-mails indesejados, a que se chama spamming. As redes sociais promovem a comunicação. É aqui que muitos termos comuns se têm tornado abreviados ao longo do tempo. As abreviaturas mais frequentemente utilizadas na comunicação online são DM. DM significa Direct Messages, utilizado principalmente no Instagram. PM. PM significa mensagem privada, usada principalmente no Facebook. FB. FB significa Facebook. IG. IG significa Instagram. BRB. BRB significa Be Right Back, volta. BTW. BTW. A propósito, BTW significa by the way, por acaso. FOMO. FOMO significa medo de falhar. FYI. FYI significa para sua informação. URL. URL significa endereço web global de um website ou página. LOL. LOL significa rir em voz alta. OMG. OMG significa oh, meu Deus. IDK. IDK significa não sei. TY. TY significa obrigado. IOLO. IOLO significa que vive apenas uma vez. KK. KK significa ok. PLS. PLS é a abreviatura de por favor. Capítulo 2. Desinformação. Notícias falsas. E verificação de factos. O que significa notícia falsa? Falsas notícias são informações falsas ou enganosas que são apresentadas como notícias. Normalmente, não se baseia em quaisquer factos reais e na mensagem induzem erro às pessoas que se deparam com ela. As notícias falsas propagam-se muito facilmente em plataformas de redes sociais. O objetivo desta informação é principalmente enganar a opinião pública numa determinada direção e, desta forma, criar uma opinião falsa sobre uma determinada pessoa, personalidade ou empresa. As notícias falsas ou desinformação apresentam-se de diferentes formas online. Alguns tipos de notícias falsas são: clickbait. Clickbait é uma manchete sensacionalista ou um texto na internet concebido para atrair as pessoas a seguir um link para um artigo noutra página web. Propaganda. Propaganda é uma forma de comunicação que apresenta uma peça de informação de uma forma subjetiva, por vezes até mostrando apenas partes da informação com o objetivo de influenciar o público em relação a um determinado comportamento ou agenda política. Sátira-paródia. Sátira-paródia é uma forma de comunicação que não tem intenção de causar danos, mas que tem potencial para enganar, geralmente por efeito cômico. Papagaios. Papagaios é o ato de repetir informação ouvida sem se educar sobre o assunto ou formar um argumento inteligente próprio. A diferença entre desinformação e mal-informação permanece na intenção com que a informação é partilhada. A má informação é informação falsa divulgada sem intenção nociva, por exemplo, uma notícia ou foto que foi mais tarde partilhada pelos seus familiares sem ser verificada. A desinformação é criada e partilhada por pessoas com intenções nocivas. Como o nome sugere, o seu âmbito é criar informação falsa sobre um assunto ou pessoa.
A desinformação é a partilha de informação genuína com a intenção de causar danos. Por exemplo, quando a informação confidencial sobre uma pessoa pública é partilhada online com o objetivo de destruir a imagem da pessoa. Para verificar se uma determinada informação é falsa ou não, é necessário verificar várias fontes e ver se a informação aparece em portais de notícias válidos, também o mesmo na imprensa internacional. As múltiplas fontes de informação são a base do jornalismo, e um artigo noticioso válido deve ter pelo menos 4 fontes de informação diferentes. Um aspecto importante é também se os autores são nomeados e se existem quaisquer fontes de apoio. A data da publicação é importante para avaliar se a história é relevante e atualizada. A Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas, IFLA, criou uma lista de pontos principais a considerar quando se tenta avaliar se uma notícia é falsa ou não. Considere a fonte para compreender a sua missão e objetivo. Leia para além da manchete para compreender a história completa. Verifique os autores para ver se são reais e credíveis. Avaliar as fontes de apoio para garantir que elas apoiam as alegações. Verificar a data de publicação para ver se a história é relevante e está atualizada. Perguntar se é uma piada para determinar se é uma sátira. Rever os seus próprios preconceitos para ver se estão a afetar o seu julgamento. Pergunta peritos para obter confirmação de pessoas independentes com conhecimentos. Os meios de comunicação e a literacia digital são a chave para evitar ser manipulados por informações enganosas e falsas online. É importante reconhecer que a natureza manipuladora da informação retirada da internet pode levar a opiniões deformadas e criar confusão. Muito frequentemente, rumores não controlados e não confirmados são espalhados na internet a fim de criar confusão, causar agitação e induzir o público em erro sobre questões específicas. Estes rumores são muitas vezes encobertos com alguma verdade, mas rodeados de informações falsas e enganosas. Estes rumores aparecem frequentemente com manchetes apelativas, informação sensacionalizada apoiada por afirmações enganosas. Estar consciente de tais práticas é hoje em dia especialmente importante com a popularidade das plataformas dos meios de comunicação social. Para além dos esforços das próprias plataformas para curar e assinalar notícias falsas, a quantidade de rumores e informações falsas é tão grande que as plataformas estão a ter dificuldades a regular esta prática. Neste ambiente, estas plataformas, e os meios digitais, em geral, estão a tornar-se uma fonte de desordem de informação. Conhecer as notícias falsas e os fenómenos de desinformação online leva-nos a tomar ações melhores. É importante recordar a sua responsabilidade pessoal como utilizador de tecnologias digitais e plataformas de meios de comunicação social. Tente estar atento ao consumir notícias e informações e verifique sempre a fonte, o autor, a finalidade do artigo e o ponto de vista do autor. Ao saber de quem e de onde vem a informação, pode formar opiniões melhores e mais bem informadas sobre qualquer tópico. Capítulo 3. O consumismo e o que a publicidade nos está a tentar vender. O consumismo é geralmente definido como um movimento social que protege os consumidores e promove o consumo de bens no mercado. O consumismo digital, como uma extensão do conceito padrão de consumismo, é um conceito que envolve a compra e venda de bens e serviços no mundo digital, inclusive em sítios de meios de comunicação social. Com o aparecimento de mercados virtuais na cena mundial, o comportamento e interações no mundo virtual estão a mudar dramaticamente e a rápida mudança cria uma vulnerabilidade devido à utilização de informação errada, informação enganadora e enganosa disponível nos mercados online. A principal forma de funcionamento dos mercados digitais é através da publicidade digital. Esta é qualquer forma de publicidade que é mostrada online, independentemente de como aparece no seu browser, nas aplicações das redes sociais ou em qualquer outra publicidade na internet. Hoje em dia, esta forma moderna de publicidade aparece em múltiplas formas que podem incluir sites de transmissão de vídeo como o YouTube, anúncios pay-per-click, PPC, que vê no topo dos resultados de pesquisa, posts nas redes sociais, conteúdos patrocinados e muito mais.
Infelizmente, alguma publicidade em linha pode ser de natureza enganosa. A utilização de gráficos apelativos e outros truques psicológicos pode orientá-lo a escolher uma opção preferível que seja mais rentável para os retalhistas em linha. Alguns destes métodos são: má orientação para a escolha certa. Ao utilizar imagens e botões coloridos, os retalhistas podem direcioná-lo para a opção mais cara que gostariam que escolhesse. A versão mais barata pode esconder-se atrás de um local mais pequeno e menos visível no website. O mesmo se aplica às opções de subscrição de um serviço, mas o botão de cancelar a subscrição pode ser pequeno, oculto, e acrescentar passos extra para terminar a ação. É realmente importante prestar atenção e ler cuidadosamente todo o texto ao mesmo tempo que se está consciente da manipulação visual. Adição de artigos adicionais indesejados no carrinho de compras. Ao comprar online, alguns retalhistas podem acrescentar artigos adicionais no carrinho de compras que não se aperceberam. Pode ser escrito com letras pequenas ou caixas de verificação por baixo do artigo. Com isto, o cliente acaba por ter custos adicionais ou itens indesejados no seu carrinho de compras online. Por exemplo, se estivesse a fazer compras online e uma televisão, o website online poderia acrescentar uma garantia alargada ou cabos HDMI adicionais ao seu carrinho de compras. Custos ocultos e não mostrar o preço até ao fim. Em momentos em que passa um bom tempo a verificar os produtos e encontra o produto perfeito pelo preço perfeito, no final do processo, quando tem de pagar, apercebe-se que existem custos adicionais ou que podem aparecer preços diferentes. Muitos retalhistas escondem o preço total até ao fim do processo, quando é mais provável que compre o produto em vez de passar mais tempo à procura de outra loja online. Muitas vezes, o aumento do preço inclui algum custo oculto ou subscrição extra que foi explicado apenas com um pequeno texto cinzento por baixo da descrição do produto. Lembre-se de olhar para as letras miúdas, verificar as caixas de verificação ou cancelar a sua assinatura antes de ser cobrado, apressando-vos a comprar impulsivamente e rapidamente. Algumas das táticas utilizadas para tal são declarações de que o produto pode estar limitado em estoque ou mostrar que outras pessoas o estão a comprar com notificações de nomes que compram o produto na sua área. Estas notificações são ativadas ao saber a sua localização através dos serviços de localização. Estas táticas são empregadas para garantir que não pensa demasiado antes de comprar os produtos, com o receio de falhar. Normalmente, esta é uma tática publicitária e não há necessidade de compra impulsiva. Extremamente fácil de inscrever-se e muito difícil de cancelar. Muitas vezes, as opções para subscrever um serviço online podem ser tão fáceis como preencher um questionário simples e curto com os seus dados. Mas, se decidir que o produto ou serviço não se adequa às suas necessidades e desejos, o cancelamento pode ser uma dor de cabeça. Por vezes, pode ser difícil encontrar a opção de cancelamento no website. Pode envolver telefonar para um centro de chamadas ou pode encontrar uma lista de regras complicadas para desencorajar o cliente de cancelar os pagamentos para a empresa. É aconselhável verificar as opções de cancelamento antes de fazer uma subscrição de um serviço ou produto e estar ciente do processo envolvido. Pedir que crie uma conta antes de poder navegar no site. Ao pedir que crie uma conta antes de poder ver os produtos, o retalhista já ganha dados valiosos sobre si. Estes são geralmente utilizados para o direcionar com anúncios e ofertas de marketing adicionais. Quando já tiver criado uma conta, psicologicamente é mais fácil comprar algo depois de já ter investido tempo na criação da conta. Resumindo, a sensibilização e a proteção contra estas práticas podem envolver a leitura das letras pequenas, a procura de caixas de verificação e o conhecimento dos visuais enganosos comuns em muitos sites de vendas online. Não se deixe pressionar por estas táticas e evite a compra impulsiva. Se não compreender o texto, não clique porque muito provavelmente está a concordar com condições que poderá não compreender e poderá ser difícil de reverter uma vez acordado. Em comparação com a publicidade clássica, o comercializador digital tem as ferramentas e capacidades para monitorizar e adaptar anúncios personalizados apenas para si.
Tudo o que faz com os seus dispositivos eletrónicos é monitorizado, rastreado, reportado e armazenado. E toda essa informação é guardada indefinidamente, pronta a ser divulgada de imediato, para ajudar uma empresa a fazer uma venda. Os anunciantes online utilizam várias técnicas como seguir o histórico da sua atividade através dos sites, utilizando tecnologia de localização, e cookies, que são bits de programação que funcionam no fundo de um site, aplicação ou dispositivo. São informações que o navegador da web deposita no seu computador com um cookie. Quando regressa ao sítio, o computador lê o cookie e destila as informações das suas visitas anteriores. Muitas pessoas não estão completamente conscientes de como esta tecnologia coloca a sua privacidade em risco, com a possibilidade de obter dados pessoais e confidenciais. Estes métodos de publicidade têm a oportunidade de desenvolver produtos específicos para satisfazer as necessidades dos consumidores de acordo com a sua raça, sexo, idade ou localização. Contudo, os dados poderiam também ser utilizados para manipular um cliente não informado na compra de um produto específico que poderia não os beneficiar. Uma forma de limitar a extensão dos dados que estão a ser partilhados com websites é desligar os serviços de localização e utilizar aplicações adblocker, aplicações que bloqueiam anúncios que lhe são empurrados na direção. Outra forma é ler cuidadosamente as condições ao aceitar cookies de websites e recusar-se a aceitar quando não concordar com as condições. Da mesma forma, a publicidade nos meios de comunicação social tende a ser adaptada pessoalmente com base na atividade que o utilizador apresenta no serviço. Utilizadores diferentes podem receber anúncios diferentes porque mostram comportamentos diferentes nos meios de comunicação social. Muitos desses anúncios são orientados para a resposta emocional do utilizador à informação apresentada online. Ao prestar atenção aos anúncios online que desencadeiam respostas emocionais, podemos explorar o que distingue estes anúncios, na medida em que as pessoas se lembram deles e querem partilhar as suas experiências. É sensato estar ciente de que muitos anúncios podem vir disfarçados de conteúdo normal nos meios de comunicação social, tipicamente parecendo publicações normais no Facebook ou como histórias no Instagram. Estes posts são patrocinados e orientam o utilizador para a compra de um produto ou serviço. Geralmente, todos estes sofisticados e novos métodos de publicidade no mundo digital podem ser muito desafiantes e podem colocar pessoas em posições vulneráveis, especialmente crianças pequenas e pessoas mais velhas. Estratégias novas e em constante mudança da publicidade online estão a tentar atrair os seus utilizadores, acompanhando o seu comportamento. Isto influencia subliminarmente a criação de novos desejos, criando eficazmente novos mercados para os seus bens e serviços. Estando conscientes das estratégias e limitando os dados que partilhamos online, podemos minimizar as consequências e criar um ambiente online mais seguro para todos os utilizadores das redes sociais. Capítulo 4. Privacidade e segurança. Hoje em dia, com o aumento do tempo gasto online, através da navegação na web, ou da utilização das redes sociais, estamos a expor cada vez mais os nossos dados e comportamentos online a atores maliciosos na internet. À medida que mais das nossas vidas se movem na esfera digital, mais vulneráveis estamos a uma vasta gama de fatores de risco que variam desde esquemas de phishing a malware, e até ao roubo de identidade. Felizmente, existem formas de aumentar a privacidade online através da utilização de software antivírus, desligando o rastreio, revendo a segurança do site e escolhendo palavras-passe mais fortes. Palavras-passe fortes. Quando falamos de senhas fortes, temos de mencionar que tais senhas devem ser difíceis de adivinhar, mas fáceis de lembrar. Ao criar a sua palavra-passe para um website ou rede social, tente lembrar-se das seguintes dicas. Escolha uma palavra-passe de pelo menos 8 caracteres, quanto mais caracteres, melhor. Mas não faça com que seja demasiado longo que seja fácil de esquecer. Escolha uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas. Escolha uma mistura de letras e números. Incluir pelo menos um caráter especial, por exemplo, um ponto de exclamação, um hashtag, um asterisco, etc. Lembre-se, não deve utilizar a mesma palavra-chave para mais do que uma conta, e deve tentar alterá-la regularmente.
Idealmente, de 6 em 6 meses. Antivírus e software anti-spyware. Um programa antivírus é um software que protege o seu dispositivo contra vírus ou outros programas maliciosos que podem infectar o seu computador. Os programas antivírus verificam constantemente o seu dispositivo e e-mails, procurando por programas potencialmente nocivos. Em suma, funciona para destruir eficazmente potenciais perigos. A proteção de spyware está incluída em alguns programas de software antivírus. Isto ajuda a protegê-lo contra spyware. Spyware é um software instalado sem o seu conhecimento ou consentimento, que pode monitorizar as suas atividades online e recolher informações pessoais enquanto está online. O software anti-spyware é utilizado para prevenir e remover a tecnologia de spyware a que possa estar sujeito. Revisão da segurança do site. A descodificação de políticas de segurança de sítios pode ser uma tarefa difícil. Normalmente, são documentos extensos com linguagem complicada. Alguns sinais positivos durante a leitura destas declarações de privacidade devem incluir: descrição dos dados que recolhem, tais como métodos de pagamento e endereços IP, e esboçar como são utilizados. Declaração de quais os terceiros que poderão utilizar os dados recolhidos. Uma descrição detalhada dos protocolos de segurança. Uma descrição detalhada das opções de privacidade e opções sobre como recuperar os dados recolhidos. Informações de contacto para outras questões relativas à segurança. Algumas dicas sobre declarações de privacidade podem ser para procurar palavras-chave de terceiros e ver se os dados estão a ser partilhados ou vendidos com outras empresas ou se existe uma razão legítima para partilhar a informação por razões práticas. Os cookies ou os pequenos pedaços de informação de rastreio que os websites utilizam podem ser um potencial problema de privacidade quando se navega online. Os cookies são um pequeno pedaço de informação que quase todos os websites utilizam para recolher informações dos visitantes do website. Podem ser úteis uma vez que o sistema se lembra do sítio web, mas os mesmos cookies revelam informações sobre o seu histórico e comportamento online. Algumas das formas como pode limitar o comportamento dos cookies podem incluir: pode limpar o histórico do seu navegador e eliminar cookies nas definições do seu navegador. Pode ativar a opção não rastrear nas definições do seu navegador. Tenha cuidado com o que partilha nas redes sociais. Como as redes sociais permitem que todos os tipos de aspectos privados da vida sejam partilhados online, a importância de ter controle sobre quem pode ver a informação partilhada é bastante significativa. Os ladrões de informação podem utilizar os lançamentos nas redes sociais para recolher informação e depois utilizar a informação para invadir outras contas ou para roubo de identidade. Certifique-se de que verificou as opções de privacidade e faça uso das mesmas para limitar a partilha das suas informações pessoais. Certifique-se de que verificou e aprovou o que é visível para o público em geral a partir dos seus perfis online. Depois de ter lido e concordado com um montante que consentiria ser partilhado com a plataforma online, a empresa recupera os seus dados e armazena-os em servidores de dados. Quando os dados em si são armazenados é da maior importância, pois as violações de dados podem expor os dados armazenados nesses servidores a atores desconhecidos e maliciosos na internet. É por isso que é realmente importante pesquisar e verificar se os serviços web que utiliza fornecem um armazenamento de dados adequado. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou mais comumente conhecido como GDPR, é uma lei da UE sobre privacidade e segurança que impõe obrigações às organizações em qualquer lugar, desde que visem ou recolham dados relacionados com pessoas na UE. É um extenso conjunto de leis que visam impor leis rigorosas relativamente aos dados dos clientes online, à recolha de dados e ao processamento de dados. As leis da GDPR trabalham para proteger os dados pessoais e impedir que estes sejam utilizados sem o consentimento do utilizador. O que é que isso significa para si? Em resumo, a GDPR permite ter controle sobre os seus dados e significa que os seus dados pessoais não podem ser armazenados ou utilizados sem o seu consentimento. A lei também exige informações claras sobre os dados utilizados e dá o direito de retirar os dados previamente consentidos sempre que o utilizador o deseje.
Desta forma, os serviços web têm de honrar a decisão do utilizador. As crianças menores de 13 anos só podem dar consentimento com a permissão dos seus pais. Capítulo 5. Relacionamentos e comunicação. Tal como na vida real, a comunicação online está sujeita a certas regras e costumes. Em comparação com a comunicação na vida real, a comunicação em linha tem a capacidade de expor os nossos dados em maior escala. A informação e os dados que deixamos online podem ser visíveis para outras pessoas em todo o mundo e, por isso, o risco é maior. Tudo o que publicamos ou partilhamos online é permanente, pelo que mesmo comentar posts específicos pode ter consequências para si ou para outra pessoa. A isto chama-se pegada digital. A informação que partilha online pode ser utilizada para construir uma imagem sua como pessoa e das suas atividades e interesses. É recomendável pensar antes de colocar qualquer tipo de informação em linha. Uma vez colocada online, qualquer coisa pode acontecer-lhe, pode ser copiada, partilhada e rapidamente atrair uma atenção indesejada e provavelmente ficará lá permanentemente. A isto chama-se a sua pegada digital e inclui informação sobre si que existe na internet como resultado da sua atividade online. É importante não esquecer de gerir positivamente a sua pegada digital, a fim de ser um bom cidadão digital. Uma das formas mais comuns de comunicar online é através de mensagens diretas, videochamadas e atualizações de estado. Esta é a base das redes sociais. As mensagens diretas são utilizadas principalmente para comunicar com uma pessoa ou um pequeno grupo, geralmente através de aplicações de mensagens como o Facebook Messenger, Viber, WhatsApp. É uma forma rápida de comunicar mensagens curtas a outras pessoas e manter-se em contacto. Em comparação com as mensagens diretas, as videochamadas envolvem vídeo, bem como áudio de ambos os participantes da conversa. As videochamadas dão-lhe a oportunidade de conversar com alguém em voz alta no seu dispositivo, enquanto vê o seu rosto também no ecrã. Esta forma de comunicação funciona muito bem para amigos e famílias que podem estar separados por distância. Já se foram os dias de escrever cartas e de esperar ansiosamente pelo carteiro para dar uma resposta. As atualizações de estado utilizam a estrutura da rede social para mostrar a mensagem desejada a um grupo de pessoas em rede sem lhes enviar diretamente mensagens. À medida que a tecnologia muda, todos estes tipos de comunicação podem sobrepor-se. Por exemplo, a possibilidade de enviar mensagens áudio através de uma aplicação de mensagens diretas. Comentar posts em redes sociais, posts em blogs ou diferentes websites pode ser outra forma de comunicação online. Esta forma de comunicação é rápida, instantânea e na ponta dos seus dedos. É importante lembrar que, ao contrário da comunicação na vida real, a comunicação online pode permanecer permanentemente visível na internet. É por isso que é realmente importante manter a netiqueta enquanto se comunica online. Uma boa netiqueta incluiria recordar que está a comunicar com um ser humano real por detrás do nome do ecrã e ser educado como se estivesse na vida real. Ao comunicar online, deve ser educado, agradável. Lembre-se de verificar a sua gramática e afirmar claramente as suas expressões, para que se possam evitar mal-entendidos. Escrever tudo em maiúsculas pode ser outro ponto de mal-entendido, uma vez que é geralmente entendido como um grito. É também importante usar uma linguagem respeitosa para com os outros. Chamar com nomes, palavrões ou outros insultos não só podem prejudicar os outros como também permanecer na internet durante muito tempo para que os outros os vejam. Isto aplica-se a qualquer site de comunicação social, blog ou comentário, mesmo quando parece ser anónimo e não pode ser rastreado até ao autor original. Pode. Outra regra geral é evitar o envio de grandes ficheiros através de correio eletrónico que possam encher demasiado a sua capacidade de correio eletrónico ou não chegar de todo. Em geral, é melhor carregá-lo para o seu próprio espaço ou nuvem e enviar o link para a pessoa para o visualizar. Certifique-se de respeitar a privacidade das outras pessoas ao enviar e-mails, pois podem não querer que o seu endereço de e-mail ou informações de contacto sejam reencaminhados para o terceiro grupo de pessoas. Estas são algumas regras gerais de netiqueta que se aplicam na maioria das situações. No entanto, existem muitos ambientes online diferentes com regras ligeiramente diferentes que se lhes aplicam. É geralmente aconselhado estar ciente da comunidade ou ambiente online em que participa e seguir as diretrizes da comunidade. Por exemplo, um ambiente de trabalho em online pode exigir um comportamento diferente em comparação com uma comunidade de atividades online com a qual possa interagir no seu tempo livre. Ao passar um maior tempo online, começamos a formar relações com as várias pessoas com quem interagimos. Atualmente, cada vez mais pessoas estão envolvidas em relações românticas através dos meios de comunicação social ou através de aplicações de encontros online. Aplicações de encontros online, como o Tinder, transformaram o mundo dos encontros online. A comunicação online influenciou e mudou as relações em certa medida, uma vez que são geralmente conduzidas mais através de texto escrito e imagens, em comparação com a comunicação e relações cara a cara tradicionais.
Cada vez mais pessoas procuram o seu parceiro de vida através de serviços como Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, e a comunicação dos parceiros é conduzida à maneira do ambiente desses serviços. Por exemplo, o Tinder e aplicações de encontros similares oferecem oportunidades de ver imagens de potenciais parceiros e, ao deslizar para a esquerda ou para a direita, ou dá um feedback positivo ou negativo sobre a ligação com essa pessoa. Após a aprovação positiva de ambos os lados, a comunicação via chat pode começar. Este é um método de comunicação drasticamente diferente em comparação com a reunião cara a cara e tem uma influência direta sobre a forma como as relações são formadas. Como estas relações podem ser saudáveis e duradouras, é preciso ter cuidado com os perigos envolvidos neste tipo de comportamento. Como a comunicação é conduzida online, alguns dos parceiros listados neste tipo de aplicação podem não fornecer informação adequada ou verdadeira sobre si próprios. Isto pode causar uma situação enganosa mais à frente. Em alguns casos, os perfis listados nas aplicações ou em qualquer site podem não mostrar a idade real, o estatuto de alguém, ou podem mesmo não ser uma pessoa real. Perfis falsos são criados frequentemente na esperança de que enganem emocionalmente a informação de alguém. Isto chama-se catfishing e há poucas formas de verificar a validade de um perfil. Se um perfil parecer um pouco estranho, é uma boa ideia pesquisar no Google o nome e verificar que informação está disponível. O mesmo se aplica às fotografias. Ao pesquisar a foto no Google, é possível verificar se a foto pertence a outra pessoa. Em geral, um bom sinal é se for capaz de falar com a pessoa através de videochamada e assegurar-se de que a pessoa existe na realidade e não é um perfil falso. Enganos online como a pesca ao gato podem causar um sério stress emocional e financeiro às suas vítimas, por isso estar consciente destas fraudes online é fundamental para navegar em encontros online. Uma das formas de se proteger é estar ciente da informação que se envia através da comunicação online. Milhões de pessoas em todo o mundo utilizam serviços de encontros online ou aplicações de encontros. Tenha em mente que estes serviços não efetuam verificações de antecedentes criminais dos utilizadores, pelo que cabe a si determinar se se sente à vontade para se encontrar com alguém. Pode ainda aumentar a sua segurança ao interagir com outras pessoas através de aplicações e serviços de encontros online, evitando conectar-se com perfis suspeitos, verificando o seu potencial encontro nas redes sociais e esperando para partilhar informações pessoais. Nunca deve responder a um pedido de envio de dinheiro, especialmente no estrangeiro ou através de transferência bancária. A lista abaixo oferece alguns exemplos de algumas histórias comuns ou de comportamentos suspeitos que os golpistas podem utilizar para criar confiança e simpatia, para que possam manipular outro utilizador de uma forma pouco saudável. Tenha cuidado extra se a pessoa que está a comunicar pedir ajuda financeira de alguma forma, muitas vezes devido a uma crise pessoal súbita. Afirma ter ficado recentemente viúva com crianças, desaparece subitamente do site e depois reaparece com um nome diferente. Dá respostas vagas a perguntas específicas, é demasiado elogiosa e romântica demasiado cedo na sua comunicação, pressiona-o a fornecer o seu número de telefone ou a falar fora da aplicação ou site de encontros, solicita o seu endereço de casa ou do trabalho sob o pretexto de enviar flores ou presentes, conta histórias inconsistentes ou grandiosas. Se a pessoa com quem combinou não tiver nenhuma biografia, nenhuma conta nos meios de comunicação social ligada, ou tiver apenas publicado uma fotografia, pode ser uma conta falsa. Os encontros online podem ser excitantes, mas é também particularmente importante ter cuidado. Parte das relações é a intimidade física entre os parceiros e como as relações online não têm essa parte, muitas vezes a intimidade pode ser expressa através do envio de mensagens explícitas, fotos ou vídeos ou, em suma, sexting. Isto pode ser especialmente arriscado se o parceiro que recebe os dados não for de confiança, o que pode resultar na partilha dos dados com o público em geral à custa de uma enorme dor emocional sobre a pessoa que enviou os dados em primeiro lugar. Em geral, recomenda-se não enviar material explícito a estranhos através da internet, desconfiar de pessoas enganadoras online e praticar uma comunicação segura e respeitosa através dos serviços sociais na internet. Capítulo 6. Os perigos de partilhar demasiado online. As redes sociais podem ser uma ferramenta extremamente útil para certos grupos como os idosos com interações sociais limitadas. A capacidade de se manter em contacto com amigos e familiares, entretenimento, e mesmo encontrar novos amigos pode ser a diferença entre solidão e levar uma vida mais realizada. No entanto, os meios de comunicação social envolvem muitos riscos se não forem utilizados com cuidado. A partilha de mensagens, vídeos ou imagens nas redes sociais pode ser uma comunicação eficaz para um grupo maior de amigos, mas também pode ser uma potencial vulnerabilidade em certos casos, quando estão envolvidos golpistas e perseguidores. A estrutura da maior parte dos meios de comunicação social está assim definida, para aumentar a quantidade de dados que lhe são colocados. A maioria das plataformas de meios de comunicação social exigem que acrescente a sua data de nascimento, número de telefone, localização,
E se estiver a pagar por um serviço premium, mesmo os seus dados financeiros. Fazem-no oferecendo vantagens e lembretes para aumentar a possibilidade de o utilizador adicionar os seus dados pessoais à plataforma. Pode pensar: por que é tão mau ter estes dados pessoais numa plataforma de comunicação social? Lembre-se, nem todos na internet são quem parecem ser. Pode ser o adorável novo amigo com quem está a conversar recentemente, acaba por se revelar um golpista disfarçado. Ao estabelecer a aparência de amizade, o burlão será capaz de recolher dados pessoais suficientes para poder adivinhar eficazmente a questão de segurança do seu perfil e obter acesso à sua palavra-passe ou à sua conta bancária. Mesmo a data de nascimento pode ser utilizada por um burlão. Nunca é uma boa ideia partilhar detalhes financeiros com alguém online, mesmo que se trate de uma data potencial. Normalmente, é bastante suspeito se alguém começar a perguntar sobre detalhes financeiros específicos. O check-in ou a fixação do local onde se encontra atualmente também pode ser um problema. Por exemplo, afixar as suas fotografias de férias enquanto está de férias permitirá ao perseguidor saber que não está em casa e que a sua casa está atualmente vazia. Uma ideia melhor é fixar as fotografias depois de ter regressado de férias. É por isso que é realmente importante ser seletivo ao aceitar pedidos de novos amigos. Se a pessoa não lhe parecer familiar ou se não a conhecer, talvez seja melhor não aceitar o pedido de amizade. A partilha excessiva de dados pessoais na internet é um sério risco para a sua privacidade. Pode ser tentador no tempo ou paixão ou raiva desabafar na sua conta nos meios de comunicação social e partilhar detalhes íntimos sobre a sua relação, assuntos pessoais ou drama familiar, mas a informação publicada dessa forma pode ser bom material para os cyberstalkers ou scammers. Estas informações dão-lhes uma fonte útil da sua vida privada e podem ser potencialmente mal utilizadas. Talvez uma foto engraçada e embaraçosa publicada no seu perfil online possa ser uma boa risada, mas nas mãos das pessoas erradas pode causar sérios problemas na vida real sobre a reputação e imagem do utilizador. O mesmo se aplica à publicação de fotos embaraçosas ou íntimas de outra pessoa que possam pôr em perigo o seu bem-estar na vida real. Isto é especialmente importante no que diz respeito a fotografias e vídeos de crianças. Enquanto são jovens, podem não pensar muito nas suas fotografias nas redes sociais, mas mais tarde na vida podem sentir vergonha das fotografias à medida que envelhecem. A sua privacidade torna-se uma preocupação maior. Pode fazê-las sentir que não têm propriedade sobre os seus próprios valores ou corpos. As mesmas fotografias, vídeos ou anedotas podem ser uma fonte de intimidação mais tarde na sua vida pelos seus pares na escola ou podem ter impacto no futuro da criança de alguma forma inesperada. As imagens permanecerão na internet durante anos, e não sabemos quais serão os seus objetivos quando crescerem. Partilhar fotografias ou vídeos íntimos dos seus filhos, em certos casos, pode atrair pessoas bastante perigosas. Há casos de fotografias de crianças publicadas em sites de meios de comunicação social, mais tarde encontradas em sites de pornografia infantil. Para além das fotografias ou vídeos, os posts incluem frequentemente geolocalização, pontos de referência, ou escolas que as crianças visitam, todos os dados potenciais para utilização indevida no mundo real por um cyberstalker. Tendo tudo isto em mente, é importante estar atento e ter cuidado com os dados pessoais partilhados online. A partilha excessiva de informações pessoais pode colocá-lo em risco de perda financeira, perda de reputação, ou mesmo afetar o seu trabalho. Uma utilização cuidadosa e atenta das redes sociais pode fornecer-nos ferramentas úteis que nos ligam a outras pessoas no mundo digital, minimizando os riscos que você ou os seus entes queridos poderiam enfrentar. Então, como pode proteger-se a si próprio? Primeiro, pode começar por verificar as definições de privacidade nas plataformas de redes sociais que utiliza. Nas definições, navegue nas suas opções de privacidade. Aqui, pode ajustar quem vê as suas mensagens e quanta informação partilha com outros. Se tiver adicionado demasiada informação pessoal, pode removê-la. Basta lembrar que as fotografias de perfil e de capa estão sempre disponíveis ao público. Certifique-se de pensar cuidadosamente antes de aceitar pedidos de amizade e de conhecer e confiar nos novos pedidos de amizade que recebe. Se não tiver a certeza, não aceite o pedido. Avalie a audiência dos seus posts na rede social e selecione cuidadosamente quem gostaria de ter acesso a que informação. Tenha cuidado com os questionários, jogos e outras aplicações que lhe peçam para dar os seus dados pessoais para poder dar-lhe algum resultado ou acesso ao jogo. Não confie em nenhuma aplicação ou quis antes de verificar o criador e de se assegurar da segurança da aplicação. Como em tudo na vida, a partilha online pode trazer conectividade e proximidade, mas a partilha excessiva pode trazer riscos na vida real. A utilização atenta das redes sociais é a chave para um envolvimento online bem-sucedido e agradável. Capítulo 7. Que meios de comunicação social é melhor para mim? Nem todas as plataformas de comunicação social são criadas com o mesmo objetivo.
Diferentes plataformas de redes sociais têm objetivos, audiências e métodos de funcionamento variados. Uma coisa que todas elas têm em comum é a parte social. São criadas para dar uma plataforma de comunicação ao utilizador a fim de se ligar a pessoas que conhece, ou a outros utilizadores que pensam da mesma maneira. Algumas plataformas de meios de comunicação social conseguem isto oferecendo métodos de comunicação para o envio de mensagens de texto, algumas através de imagens ou vídeos, e muitas vezes combinam todos esses métodos e acrescentam constantemente métodos e ideias adicionais. Algumas plataformas de comunicação social centram-se nos amigos e na família, enquanto outras se centram em temas relacionados com o trabalho e o trabalho. Existem plataformas de meios de comunicação social que servem principalmente para temas relacionados com arte ou hobbies ou simplesmente para ver vídeos criados pelo utilizador. As plataformas de redes sociais estão constantemente a evoluir e a mudar, pelo que manter-se a par das mesmas pode ser um pouco difícil. Vamos explorar as plataformas de meios de comunicação social mais populares que existem hoje em dia. Facebook. Facebook, uma das redes de comunicação social mais utilizadas, o Facebook tem mais de 2,89 mil milhões de utilizadores em todo o mundo. Apesar de ter sido criado principalmente para ligar estudantes universitários, hoje em dia é na sua maioria referido como uma plataforma familiar onde se pode ligar à maioria da família ou amigos há muito perdidos. Twitter. Twitter é principalmente um serviço de texto e é frequentemente referido como microblogging. Permite-lhe partilhar pequenas mensagens de texto de até 280 caracteres para uma grande audiência de pessoas. É utilizado principalmente para comentários, críticas, partilha de ideias, notícias ou outros tópicos diversos. O público desta plataforma de comunicação social é maioritariamente jovem, dos 18 a 29 anos de idade. Interesse. Pinterest é uma plataforma visual de pinboard estilo que recolhe e categoriza diferentes imagens com base nos seus interesses e estética. Liga as pessoas através de interesses partilhados com outros utilizadores. LinkedIn. LinkedIn é uma rede social para profissionais. O objetivo desta rede é ligar diferentes profissionais de determinadas áreas, a fim de proporcionar melhores oportunidades de negócio e networking. O perfil pode ser construído como um CV e há a possibilidade de procurar emprego. YouTube. YouTube é uma rede social de produtores de vídeo e também de utilizadores que gostam de ver vídeos. Interagir nesta página é ao publicar vídeos ou ver, gostar e comentar vídeos. A maioria dos utilizadores da plataforma tem entre 18 e 34 anos de idade. Instagram. Instagram foi originalmente criado para fotografia vintage e fotografia em geral, mas a popularidade cresceu em 2012. É agora utilizado principalmente como plataforma fotográfica onde a principal forma de comunicar é através de imagens ou vídeos publicados. A maioria dos utilizadores do Instagram são jovens entre os 18 a 29 anos. TikTok. TikTok é um serviço de rede social baseado na partilha de pequenos vídeos, na sua maioria engraçados. Ganhou popularidade em 2020 e é sobretudo utilizado por jovens. Como poderia saber qual é a melhor plataforma de comunicação social para mim? Podemos começar por avaliar o desejo de estar numa plataforma de redes sociais. Quer partilhar os seus vídeos com os outros, publicar opiniões sobre determinados tópicos, ou simplesmente ligar-se a amigos ou familiares? Todas as plataformas de redes sociais atendem às preferências do utilizador individual, independentemente do tópico e do método. Os serviços de mensagens e ligações com amigos são oferecidos pelo Facebook, enquanto que o Twitter fornece uma plataforma para pequenos trechos de informação. O LinkedIn concentra-se em fazer ligações profissionais e relacionadas com o trabalho, enquanto que o YouTube se concentra unicamente no conteúdo de vídeo. Qualquer que seja a rede social que utilize, deve certificar-se de que é utilizada de uma forma segura e saudável. Há duas formas de utilizar estas redes. A utilização ativa é o comportamento online que facilita trocas diretas, tais como comentar, gostar, enviar mensagens e envolver-se com o conteúdo e os utilizadores na plataforma. Em contraste, a utilização passiva é monitorizada sem interação direta com os outros utilizadores. Independentemente da forma como utilizamos essas plataformas, está fora de questão a presença cada vez maior das redes sociais na nossa vida cotidiana. Como quase toda a gente utiliza algum tipo de meios de comunicação social e cada vez mais, conduzimos as nossas tarefas diárias online. No mundo atual, não é invulgar utilizar sites online para fazer compras, conversar com amigos ou à procura de entretenimento, pois estamos constantemente a fazer a vontade no mundo dos meios de comunicação social. Todas estas plataformas são ferramentas úteis para se manter ligado a pessoas do mundo, explorar os seus interesses ou partilhar partes da sua vida com outros. Com uma utilização cuidadosa das redes sociais, estas plataformas podem ser benéficas e acrescentar valor à sua vida.
Algum desse valor é construir ou manter relações que possam ter esfriado devido à distância ou ao tempo. Para além de toda a desinformação, as redes sociais também podem ser educativas e fornecer muita informação útil ou mesmo inspirar o envolvimento cívico. Quando utilizados de forma adequada, segura e saudável, os meios de comunicação social podem ser envolventes e informativos, em vez de intimidantes. Capítulo 8. Crédito e direitos de autor. Quando utilizamos a internet, encontramos inúmeras imagens, vídeos e uma variedade de textos. Em termos gerais, isto é considerado como conteúdo. Interagimos com conteúdos online, lendo, visualizando, publicando novamente e criando o nosso próprio conteúdo. Essencialmente, este processo está a tornar-nos consumidores, bem como criadores e distribuidores de conteúdos. Em termos mais simples, cada vez que abre uma imagem nas redes sociais, vê um vídeo, ouve uma canção ou um podcast ou joga um jogo, está a consumir conteúdos criativos. Se publicar uma imagem, ou um texto escrito, ou uma canção, estamos a tornar-nos criadores de conteúdo no mundo online. Muitas vezes, pode descobrir que gosta realmente de conteúdos específicos que pode encontrar online, e gostaria de os partilhar ou incluí-los no seu próprio conteúdo para que outros o vejam. O conteúdo que está a partilhar de novo tem normalmente um autor específico e este está protegido pela Lei dos Direitos de Autor. Isto significa que o conteúdo que encontrou foi criado por alguém que colocou o seu tempo, trabalho e criatividade no conteúdo que encontra disponível no seu ecrã. Naturalmente, merece proteção pela Lei de Direitos de Autor e é-lhe dado crédito. O que são os direitos de autor? Direito de autor é a lei que permite aos criadores de qualquer tipo de conteúdo controlar a utilização da sua obra por outros. Isto significa que a obra protegida por direitos de autor não pode ser duplicada, divulgada ou apropriada por terceiros sem a permissão do criador. O conteúdo protegido do criador é considerado como propriedade intelectual. O material protegido por direitos de autor pode ser facilmente reconhecido com o logótipo C e circular à sua volta. A propriedade intelectual ou o próprio conteúdo pode ser adquirido diretamente ao autor ou através de uma loja concebida e utilizada de acordo com as regras estabelecidas. Se não puder comprar o conteúdo ou se o seu plano for utilizá-lo para uma causa sem fins lucrativos, pode simplesmente obter a permissão do autor. A permissão pode ser obtida perguntando ao criador da obra se parte ou todo o conteúdo da obra pode ser utilizado de uma forma específica. Normalmente, isto é feito contactando diretamente o criador da obra e pedindo permissão. Em certos casos, é permitida a utilização de partes da obra nas condições de utilização justa. Para efeitos de comentários, reportagens noticiosas, uso educacional, críticas ou relatórios académicos, podem ser utilizadas partes limitadas da obra. Se não for possível pedir permissão ou utilizar conteúdos protegidos, uma solução alternativa é utilizar conteúdos atribuídos como Creative Commons. Este conteúdo não custará dinheiro, mas existem algumas regras aplicáveis à sua utilização. O conteúdo criativo comum, na maioria dos casos, requer certa atribuição ou atribuição de crédito ao autor. Este conteúdo é restrito à utilização sem fins lucrativos e não lhe é permitido alterar o conteúdo. Para reconhecer este conteúdo, pode procurar o logótipo CC com um círculo à sua volta. Por exemplo, se precisar de uma imagem gratuita para utilizar no seu blog de culinária e quiser utilizar a pesquisa no Google para o efeito, então pode escolher a opção de pesquisa de imagem no motor de pesquisa do Google. Outra opção é utilizar um dos muitos sítios web dedicados a conteúdos criativos comuns como Archive.org ou PublicPhoto.org e encontrar o conteúdo certo para o seu blog. Ao utilizar conteúdo protegido por direitos autorais sob a licença de uso justo ou conteúdo com licenças Creative Commons, é moralmente justo e legalmente obrigado a dar crédito ao autor original da obra criativa. Isto é normalmente feito explicando quem é o autor original da obra e tornando-a disponível para outros encontrarem a obra original e o autor. Por exemplo, se utilizou uma imagem ou texto no seu website, deve indicar o nome completo do autor e o link para o website do autor. O não respeito e o não cumprimento das regras de direitos de autor do mundo digital pode levar à violação dos direitos de autor e ações legais. Isto significa que o autor pode solicitar que o conteúdo seja retirado do website ou que os websites reconheçam automaticamente o conteúdo protegido por direitos de autor e o retirem da visualização. Em casos piores, os casos de violação de direitos de autor podem acabar em tribunal legal. O plágio é um conceito um pouco diferente em comparação com a violação de direitos de autor. Refere-se principalmente à apropriação das palavras de outra pessoa e à atribuição de créditos como sendo seus. Esta má prática é bastante comum no mundo online e desvaloriza o trabalho e o esforço dos autores que investiram o seu tempo e conhecimento para criar conteúdo original. É por isso que é ética e moralmente importante respeitar as ideias, opiniões e criações uns dos outros. Para resumir, a utilização responsável e respeitosa dos conteúdos online, é necessário verificar primeiro quem é o autor do conteúdo antes de o utilizar.
Depois de o autor ser identificado, pedir permissão para o utilizar e dar crédito ao autor. Se necessário, comprá-lo e utilizá-lo de forma responsável. Capítulo 9. Redes sociais de marionetas de meia. Uma introdução à fraude e engano online. Todos os anos, milhões de adultos mais velhos são alvo de burlas e fraudes online. Os adultos mais velhos são considerados como detentores de mais riqueza do que os mais jovens. Com uma combinação da sua vulnerabilidade a novas fraudes digitais sofisticadas, torna os adultos especialmente atrativos para os golpistas em online. Há informações de que os adultos mais velhos têm menos probabilidades de denunciar quando caíram nas fraudes online. A diminuição da capacidade cognitiva, o isolamento social e os baixos níveis de literacia digital e financeira contribuem todos para tornar o grupo etário vulnerável a burlas e fraudes. A proteção contra estas práticas fraudulentas começa com a compreensão e a consciência destes perigos. A fraude online representa o engano ao fornecer informação falsa ou ocultar informação com o objetivo de obter ganhos financeiros ou de outro tipo. As fraudes são diferentes métodos de fraude concebidos para o mesmo fim e facilitados por cibercriminosos. Alguns dos esquemas mais populares na internet vêm sob a forma de e-mails ou mensagens nas redes sociais, como mensagens legítimas do seu banco a pedir-lhe os detalhes do seu cartão bancário ou e-mails contendo uma oferta especial de um príncipe estrangeiro oferecendo a sua herança por um pequeno montante de investimento. Para reconhecer uma mensagem fraudulenta, é sensato prestar atenção ao endereço de correio eletrónico. Por exemplo, um endereço de e-mail fraudulento pode conter o nome do seu banco, mas também números ou letras aleatórios e não terá a mesma aparência que o e-mail oficial do banco. Contacto inesperado onde não tenha pedido para ser contactado deve ser evitado, bem como mensagens que exijam decisões rápidas e apressadas. Se a mensagem soa demasiado boa para ser verdadeira, então provavelmente é. As mensagens fraudulentas podem conter nomes de empresas mal soletrados ou outros erros que a própria empresa não cometeria. Outro indicador de burlas é o pedido para enviar a sua palavra-passe ou o número do PIN do cartão bancário. As empresas nunca irão pedir tais informações pessoais através de correio eletrónico ou mensagem nos meios de comunicação social. Os concursos e prémios oferecidos através de e-mails em que não tem conhecimento de participar são normalmente um bom indicador de um esquema fraudulento. Prestar atenção às mensagens que abre pode ser crucial para evitar cair vítima de golpes em linha. Proteger-se dos golpistas inclui evitar contactos inesperados e desconhecidos e certificar-se de que evita dar informações pessoais de qualquer tipo que possam ser utilizadas indevidamente mais tarde. Manter as suas palavras-passe seguras e alterá-las regularmente pode ajudar a evitar o roubo de identidade. Se decidir fazer um pagamento adiantado a uma empresa, certifique-se de que a empresa é legítima e verifique a validade do website que está a utilizar. Um bom indicador da utilização de um website seguro é verificar o endereço do website começando com HTTPS, e não apenas HTTP. Quando se fala de engano e fraude online, é importante mencionar o engano online SOCPAPET. Estas são identidades online falsas que são criadas para enganar. Podem aparecer como perfis em redes sociais ou perfis em outros sítios web e tentam imitar personalidades reais. Como o nome explica, não existem personalidades reais por detrás destas contas de marionetas meias. São geralmente criadas em massa e por uma razão específica. São criadas contas de marionetas para agir no interesse do golpista. Por exemplo, algumas contas de marionetas meias são utilizadas para escrever críticas para um produto específico e criar um viés artificial positivo em relação ao produto na esperança de que o cliente real veja a crítica e compre o produto. Algumas delas servem para votar em sondagens online e criar sondagens de opinião artificiais a favor da pessoa que encomendou a criação das marionetas meias. Da mesma forma, isto aplica-se a contas de marionetas meias que são criadas nos meios de comunicação social e servem o propósito de mostrar um aumento artificial do apoio e visibilidade de opiniões ou pontos de vista políticos específicos. Por vezes, as contas de marionetas meias são criadas para fugir a um bloco por um website. Quando o utilizador original é banido do website por não seguir as regras, o utilizador pode criar uma conta SOCPAPET para fugir à proibição e continuar a utilizar o website. Uma vez que o engano das marionetas de meia tem o poder de parecer natural e convincente, ao mesmo tempo que tem um grande número de contas falsas para atribuir números, isto pode induzir em erro e enganar as pessoas a acreditar numa opinião ou visão já formada em relação a um determinado tópico. Por conseguinte, é importante saber reconhecer tais relatos e evitar ser enganado por eles. Alguns dos primeiros sinais seriam falsos avatares ou nomes falsos.
Muitos destes relatos poderiam ser criados rapidamente ou em massa, pelo que não é dedicado tempo e esforço suficientes para os tornar como verdadeiros relatos pessoais. Podem também publicar muito, normalmente ligado a um tópico específico de promoção. É aconselhável verificar os amigos da conta. As contas de marionetas de meias estão normalmente ligadas umas às outras através de uma rede de ligações de amigos. Se os amigos dessa conta postarem exatamente a mesma coisa, podem ser marionetas macacos do mesmo criador. Como são controlados a partir da mesma fonte, podem ter conteúdos sincronizados com a mesma informação postada. Assim que identificar contas enganosas e prejudiciais, é aconselhável comunicá-las aos administradores do website ou da plataforma de comunicação social. Isto pode ser feito escolhendo a opção Reportar no seu perfil e indicando o motivo da denúncia. Ao denunciar tais contas, os administradores do sítio web podem proibir e remover essas contas e minimizar os danos causados a outros utilizadores da rede. Epílogo. Obrigado por ouvir o livro áudio do projeto Wowza para alunos adultos. Este foi um resumo dos tópicos mais importantes, o que o ajudará a compreender melhor o mundo virtual. Esperamos que tenha achado a informação útil. Consulte o nosso website www.wowza.io para mais informações e conteúdos úteis sobre o mundo digital. O projeto Wowza é financiado pelo Programa Erasmus+, da União Europeia. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.